questão 15, também do ano 2008. Essa questão aqui, ela diz o seguinte: uma professora, melhorei aqui, fechar aqui, eu estou deixando a tela para aparecer melhor aqui depois na gravação. Então a questão diz o seguinte: uma professora de ensino fundamental resolveu utilizar em suas aulas a construção de um avião de papel para explorar alguns conceitos e propriedades da geometria plana. Utilizando uma folha retangular, os estudantes deveriam começar fazendo as dobras na folha ao longo dos segmentos de reta indicados na figura ao lado. As seguintes condições, segundo instruções da professora, devem ser satisfeitas. A reta determinada por MU é a mediatriz do segmento AB. O que é a mediatriz? É uma reta que passa pelo ponto médio do segmento e é perpendicular ao segmento nesse ponto, tá? Então, MU é a mediatriz do segmento AB. Vejam que eu tenho o desenho aqui do lado um pouco maior, né? Os segmentos AC, BD e AB são congruentes. Que são segmentos congruentes? No nosso caso, eles têm a mesma medida na geometria, né? Também os segmentos PT e TQ são congruentes. Esse triângulozinho aqui no meio, olha, PTQ, os segmentos PT, o lado PT e o lado TQ desse triângulo são congruentes. E os segmentos PD e BD, tive que dar uma olhada na garganta aqui que estava meio rouco. Segmentos PD e BD também são congruentes. A PD e BD. Então, a partir da análise dessa figura, um estudante afirmou o seguinte: o triângulo PQD, quem é o triângulo PQD? Esse aqui, olha, PQD é um triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? É aquele que tem um ângulo maior que 90 graus, né? Tem só um. E a gente tem que lembrar que a soma dos ângulos de um triângulo é 180. Então, se ele tiver um maior que 90, então ele só vai ter um. Os outros dois, somados com eles, tem que dar 180. O triângulo, sempre, né? Vai ter só um maior que 90, né? O triângulo PQT, esse triângulozinho aqui do meio, olha, ele é um triângulo equilátero. Então, com relação ao que foi afirmado pelo estudante, assinale a alternativa correta. Então, vamos começar analisando aqui a figura. O enunciado diz que AB, aqui, olha, AB, BD e AC são congruentes. Então, o que ele está falando é que essa figura, eu vou desenhar aqui do lado, vou tentar fazer um desenho. Essa figura aqui, ele está falando que AB, BD e AC, né, são congruentes. Então, como essa folha é retangular, então essa figura ABD é um quadrado, né, porque CD também vai ser igual a AB, né, porque a folha é retangular, então a gente tem um quadrado. Isso quer dizer que os segmentos AD e CB são, na verdade, as diagonais desse quadrado. E resta para nós lembrar que as diagonais de um quadrado, onde elas se interceptam, no ponto de intersecção, né, onde elas se interceptam, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, ou seja, um ângulo reto. Tá? Eu vou colocar aqui em azul. Esse ângulo é reto, que é exatamente aqui, o ângulo T. Olha, esse ponto é o T. No ângulo T
Então, antes de continuar, vamos tentar desenhar aqui através de uma folha, né? Os nossos, a figura que a professora encontrou com os dobradores. Então, era a reta dominante, a reta denominada por MO, é a mediatriz do segmento AB. Então, a gente tem o segmento AB, que é esses dois pontos aqui, se ele me dá a ponta da folha, e MU é a mediatriz do nosso lado AB, que é esse lado de cima aqui. Então, a mediatriz nada mais é do que a gente dobrar essa folha ao meio, dessa seguinte forma, no comprimento, né? E a gente encontra a nossa mediatriz. Então, a nossa mediatriz, deixa eu pegar uma régua aqui para poder marcar a nossa mediatriz. Vou marcar aqui com o que eu tenho para... Então, aqui está a reta por MO, que é a nossa mediatriz aqui em vermelho, né? Que divide, que é a mediatriz do segmento AB. AC, BD e AB são segmentos congruentes. Aqui está o nosso ponto. Ponta cabeça, né? Então, ele vai ser aqui em cima. Então, AB está aqui em cima. Ele diz que AB é congruente com BD. Aqui eu tenho B. E eu tenho que criar um ponto D. Então, onde vai ser criado o nosso ponto D? Vamos ver. Tem AB. Então, eu vou criar um segmento congruente a este aqui. Aqui em BD. Né? Então, se eu dobrar aqui o AB sobre o lado da nossa folha, eu vou encontrar, né, o nosso ponto D. Então, a gente percebe aqui que tem o ponto A, não dá para ler, mas eu estou formando, né, que é o ponto A, aqui B e aqui D, de forma que AB seja congruente com BD que está aqui. Então, a gente percebe que AB é congruente com BD. Da mesma forma que AB, BD, eu tenho que criar um ponto C que seja congruente também. Então, AB e BA são o mesmo segmento. Então, se eu, da mesma forma, só que agora do outro lado, né, criar um segmento AC. Então, criando um segmento aqui AC do outro lado da figura. Então, aqui a gente tem segmento AC. O segmento AC, ele é congruente com o AB. Como que a gente confirma? Dobrando um segmento sobre o outro, vendo que são segmentos congruentes. Da mesma forma, PT e TQ são segmentos congruentes. Então, uma forma da gente encontrar segmentos aqui onde essas duas retas se cruzam. Tem a reta aqui de B a C e de A. Eu tenho aqui PT e TQ são segmentos congruentes. Um ponto 1. Então a gente criou aqui um segmento PQ. Da forma que está na nossa figura, essa reta aqui, né? É paralela com essa reta aqui. E PD e BD, então PD e BD são congruentes. Então, BD está aqui, né? BD. Ele tem que ser congruente com BD. Então, como os dois têm o ponto D em comum, eu vou dobrá-los um sobre o outro, né, para conseguir encontrar
o nosso ponto P sobre a reta AD. Então aqui deu justamente no ponto que a gente fez, né? A gente tinha feito isso, mas coincidentemente deu em cima, né? E da mesma forma, se eu criar um ponto aqui que sobre a reta BC, é justamente onde a gente fez o ponto aqui. Então agora a gente tem a nossa dobradura completa. Então a gente tem uma figura bem semelhante com a figura aqui da professora, né? E ele diz que o triângulo PQD é o triângulo PQD é obtusângulo. PQD eu vou colocar em vermelho, PQD. Aqui PQD, você não viu aqui, eu risquei. E o triângulo PQT, porque né, o triângulo PQT é equilátero. Então vou tentar achar outra cor aqui, né, pra poder eu ficar de outra forma. Vai dar para ver a diferença isso. Então o nosso triângulo PQD é a junção desses dois triângulos pintados aqui. A gente tem aqui PQD e o PQT é esse triângulo pintado de forma mais escura. PQT. Então vamos ver agora as opções de alternativas. E aí nós temos aqui o segmento PQ. O menino, o aluno, né, ele afirmou que o triângulo PQT é equilátero. PQT é esse triângulo aqui, ó, PQT, esse pequeno aqui, certo? Só que, por que ele disse isso? Primeiro porque está falando aqui no enunciado que PT, esse lado aqui, olha, PT, e TQ são segmentos congruentes, então eles são iguais. Está falando que esse lado, PT, é igual ao lado TQ, ou QT. Né? Bem, e aí ele diz que o triângulo é equilátero. Equilátero significa que esses três lados seriam iguais, né? Só que então, só para a gente poder encontrar aqui no nosso desenho, ele está dizendo que o triângulo grifado de forma mais escura é um triângulo equilátero. Lembrando que aí aqui, com os pontos na borda da nossa folha aqui, ABCD, a gente tem um quadrado. Lembrando que as diagonais do nosso quadrado são ortogonais, ou seja, formam ângulos de 90 graus. Então aqui, para dividir, forma um ângulo de 4 ângulos de 90 graus aqui no centro, que é o nosso ponto T do nosso quadrado. Ele está dizendo que esse triângulo aqui, triângulo grifado de forma mais escura, é equilátero. A gente pode observar que se aqui nesse triângulo escuro é uma dos ângulos de 90 graus que a gente tem no nosso desenho, no nosso quadrado, né? Ao cruzar a diagonal, a gente tem um desses ângulos retos de 90 graus, faz parte desse triângulo, é o ângulo deste triângulo. E a gente sabe que o ângulo equilátero são 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. Se um triângulo tem 180 graus, os ângulos internos de um triângulo, para ser equilátero, cada ângulo deveria ter 60 graus. Se eu tenho um ângulo de 90 graus, a gente já pode afirmar que esse triângulo não é um triângulo equilátero, como diz o aluno. Triângulo, para ele ser equilátero também, todos os ângulos dele teriam que ser ângulos de 60. E a gente já tem um de 90, né?
Então não dá para os outros dois serem ângulos de 60. E além disso, olha, é um triângulo equilátero, não é equilátero, só que ele é isósceles, não é? Sim. Porque PT e QT são iguais. Então, se ele é isósceles, significa que esses dois ângulos da base ali são ângulos Iguais. iguais, né? E 45. Exatamente. Cada um aqui vai medir 45, tá? Ou seja, a primeira, ou melhor, a segunda afirmação dele é errada, não é? O triângulo PQT não é equilátero, então essa afirmação aqui é errada. Riscamos ela. Então a gente já iria aqui eliminando todas as que dizem que a segunda é uma justificativa correta. Mas vamos olhar para a primeira afirmação agora. O triângulo PQD, Que é todo triângulo grifado, que é a obtusão. junção desse com esse. Então eu vou completar aqui agora o desenho para a gente ver o triângulo PQD. Isso é verdade, porque o ângulo em Q vai ser maior que 90? 90. Bem, vamos pensar aqui, o que você falou está certo, Alcides, mas vamos ver por que a gente pode concluir isso. Primeiro, um ângulo dele mede quanto? Que a gente já sabe. 45. 45. 45, que é esse ângulo aqui, ó, DPQ, ou seja, o ângulo aqui no vértice P, mede 45, né? Sim. Esse segmento verde aqui, AD, ele é o que do quadrado ABCD? É diagonal. É o diagonal. Ele é a diagonal, Portanto, né? divide o ângulo Só que a reto diagonal, aqui ela funciona ao também meio como bissetriz, né, do nosso dos ângulo. ângulos do quadrado. Então, na verdade, esses Diagonal, ângulos ela aqui, eles divide são ao meio ângulos de ângulo. 45 graus. 45. Tá? Então, esse ângulo que nós vamos chamar de alfa aqui, olha, vamos mudar a cor só para ele aparecer melhor. Ele é menor que Esse ângulo aqui que a gente 45. vai chamar de alfa, ele é menor que 45 graus. Porque se o ângulo total é a gente não sabe exatamente quanto 45, ele mede, mas ele é menor do que 45. se o ângulo Vocês total é concordam com 45 isso? e tira um pedaço, ele é menor que Sim. 45. Porque tudo isso aqui, olha, eu vou pintar de amarelo aqui, tudo isso aqui é 45 graus, essa parte amarela, tá? Então, se essa reta aqui, ela divide esse 45 em 2, a gente não sabe exatamente quanto é, mas ela divide, então a alfa é menor que 45. Então eu tenho um ângulo de 45 graus, esse aqui, que mede 45 graus, tenho um menor que 45 para somar com esse outro ângulo aqui. O outro que já tem 45 e mais a soma completar. Exatamente, né? Para somar com ele. Mas a soma de todo mundo tem que dar quanto? 180. 180 graus. 180, né? Todo mundo tem que somar 180. Só que os dois aqui, um mede 45, o outro mede menos de 45. Então, se eu somar 45 mais alfa, dá menos que 90, não é? Sim. Então, sobrou que o outro tem que ser maior que 90. Né? Então, esse ângulo aqui é obtuso, portanto, o triângulo PQT, ou melhor, PQD é um triângulo obtusângulo. Então, vamos lá. A letra A fala que as duas asserções são verdadeiras. Então, Então, o professor já quer não vale, explicar que esse ângulo porque aqui, ó, a segunda é falsa, né? A letra B fala que as duas são verdadeiras, esse também não ângulo, vale. A letra C fala que a primeira é esse verdadeira e ângulo a segunda aqui, é falsa. Então, é a letra C, ele né? é maior que 90 graus. E realmente é, porque se a gente, por Não, exemplo, a questão pegar que ele esse fala ângulo que aqui uma de 90 é ou graus, não é justificativa para outra, nem tampar vale, esse porque se é ângulo falso, aqui, você não pode usar algo falso para justificar, para dizer que o outro é verdadeiro, né? Então, varia aqui. Então, a Então, a gente alternativa pegou. é a letra C. Tudo bem, gente? Então, Tô observando aqui no nosso desenho, a gente observa que a gente tem quer descobrir esse ângulo. Só com a folha dá para descobrir, ó, se ele é obtusângulo ou não. Então, obtusângulo quer dizer que o triângulo tem um ângulo maior, um dos ângulos é maior que 90 graus. Então, a gente tem aqui, ó, um ângulo de
90 graus, certo? E a gente tem aqui a figura do triângulo, em vermelho. Tanto essa junção desses dois triângulos é o triângulo que a gente quer descobrir, se é obtusângulo ou não. Se eu pegar esse ângulo de 90 aqui e colocar em cima do nosso ângulo, aqui ó, em cima, você vai ver que ainda sobra ângulo aqui em vermelho. Ou seja, se esse ângulo aqui já é 90, a gente quer dizer que tem mais um pedaço de ângulo aqui. Então quer dizer que ele é maior que 90 graus. Então é isso que ele está dizendo. O triângulo PQD, que é o triângulo todo, realizado em vermelho, tanto mais forte quanto mais fraco, ele é obtusângulo. Então percebe que ele é obtusângulo porque um dos ângulos dele é maior, ou seja, sobra aqui além do ângulo reto de 90 graus. Certo? Essa é a resolução dessas questões aqui. Então, no caso, a afirmação de que é obtusângulo é verdadeira, como a gente já conseguiu provar, tanto aqui geometricamente com o professor com desenho, tanto com a nossa figura aqui em papel, né, utilizando os ângulos definidos pela professora e pela figura. E a segunda, dizendo que PQT é um triângulo equilátero. É falso, né? Porque o ângulo PTQ, né, que é o ângulo aqui definido pelas diagonais do quadrado, é um ângulo reto de 90 graus. Pela regra, né, os ângulos definidos pelas diagonais de um quadrado são ângulos retos de 90 graus. E um triângulo equilátero não tem ângulo de 90 graus. Todos os três ângulos dele deveriam ser de 60. Então a primeira afirmação é verdadeira, como a gente conseguiu provar, e a segunda, como a gente provou, é falso. Então a única alternativa possível é a letra C. E vejam que são questões, né, que depois se vocês pegarem o vídeo e virem de novo, né, é claro que para esse último eu não fiz muita anotação, né, mas são questões que são simples, né, basta a gente interpretar, tá com a cabeça tranquila no dia da prova, tá? Então vocês tem lá na nossa sala lá do Google Classroom todas as provas, vocês podem ir lá e baixar. Eu já deixei lá a prova, deixei o gabarito também, e as questões que vocês quiserem, né, pode, mesmo que eu ou outros professores que estão colaborando não tiverem resolvido, pode pedir para a gente, mandar até pelo WhatsApp, olha, resolve a questão tal, vamos discutir a questão tal. E daí a gente ou discute nesses encontros de quarta-feira, ou a gente pode também fazer a resolução gravada num vídeo e postar lá na sala, tá? Então é isso, boa noite para vocês, obrigado por terem vindo, até a próxima quarta. Igualmente. Então por aqui a gente encerra o vídeo desta questão. Lembrando que, só voltando aqui, né? Aqui a gente trata sobre os ângulos internos de um triângulo. Além disso, propriedades do quadrado relacionadas às suas diagonais. E aqui, propriamente, os ângulos de